explosão. Que na verdade ali foi a gelatina, né? Mas podia ser qualquer outra coisa, porque a gente também tá numa sobrecarga, né? E não é só desse ano, né? Já são 2 anos que a gente está improvisando, ajeitando, né? Usando o plano B, o plano A volta C. do integral no trabalho agora mexeu em muita coisa. Se a gente está na Mexe. escola trabalhando direto, voltando a fazer as atividades integral, eu estou trabalhando das 8 até as 17, em turno com as crianças que vão trocando, eles não Sim, sabem. Dobrou essa semana a quantidade de criança na escola. É muito cuidado com a gente, é muito cuidado com eles na escola, né? Então mexe com tudo. A gente acha que não, mas mexe. Né? Então acaba mexe, que a gente já mexe. fica assim. Eu às vezes tô falando e tô tremendo a voz, meio querendo chorar. Às vezes eu disse, olha, eu tô meia surtada. Tô meia. Não, Mas mas vamos lá. o que a gente tem que fazer, assim, com esse calendário que aperta, é dia a dia, né? Hoje faço o que tem que fazer, tentar conter a questão do pensamento acelerado, né? É difícil, mas é um exercício diário que a gente tem que fazer. A gente dá uma surtada e tudo, mas isso é qualquer pessoa, né? E a gente tem que tentar viver. Hoje eu tinha isso para fazer, eu fiz e chegou ali certa hora da noite ali, amanhã e eu faço o que tem que fazer amanhã, porque a gente sempre vai ter coisa para fazer, só que a gente também tá muito fragilizado com tudo isso que a gente teve que mudar, né? Sim, Não, e não é agora, né, tão. prof, na altura do campeonato, né, não sei se todas as escolas, mas agora a gente está recebendo um grande número, a educação infantil, a gente vai ter que adaptar todas as crianças Uhum. e para ter 5 semanas de aula, É, entendeu? Eu é. não sei se é o caso dos colegas, mas eu, por exemplo, assim, eu vou ter que adaptar agora 9 crianças na semana que vem. Eles chegam Só que não são, abraçando a gente, morrendo de só que não saudade vão quando, ser né? 5 crianças, essas 9 crianças elas não vão ficar comigo até o final. É escalonamento de semanas. Então, essas crianças elas vão vir uma semana, vão falhar uma semana, vão vir uma semana e vão falhar uma semana, sabe? Então, o contato Agora que é eu vou todo ter estado, né? Agora é todo é, estado, praticamente, né? é uma coisa assim que tá. Eu não sei se tá mexendo com vocês, mas comigo tá. Eu tô bem preocupada, sabe? Desse retorno deles, sabe? Desse momento que Eu são achei crianças que que não não tava, vieram Pamela, pra mas escola, eu tô surtada. sabe? Eu tô bem preocupada, não por mim, sabe? Mas com eles, entendeu? A maioria desse grupo, eles nunca vieram pra escola. É o primeiro contato deles com a escola, né? A turma de 4 anos. Então, assim, eu tô preocupada no sentido de recepcionar eles, né? Que uma coisa foi recepcionar eles aos pouquinhos, assim, esses outros que voltaram, né? Mas agora esses juntos, assim, tá complicado. Tá, mas seguimos, vai ser bem tenso esse movimento de retorno, né? Ainda com medo, mas se fosse o ano que vem também a gente estaria com medo. Então a gente só Mas tem eu que acho que vai agora. dar tranquilo. Não, e a gente tem que pensar assim, uma hora ia acontecer esse retorno, né? E, né, se cuidar ao máximo, tentar cuidar muito da saúde mental, descarregar quando tem que descarregar, né? Que isso é uma coisa que a gente tem que fazer, que seja com amigo, que seja com colega, a gente não pode guardar as coisas, a gente tem que falar, é o que mais a gente tem que fazer. Tudo aquilo que a gente guarda dentro da gente acaba resultando em doença física, né? Isso é comprovado. Então a gente tem que falar, né? Tô cansado, tô estressado, não tô legal, tem que falar, né? Eu sempre acreditei que ninguém é autossuficiente, né? Nós precisamos do outro, nós precisamos das outras pessoas, nós precisamos falar, né? E o nosso aluno também, quando chega agora, então assim, ó, é tentar segurar, conversar, é o único toque que eu dou para vocês, pelo que eu acompanho de profissionais da educação, né, que falo sempre para os professores que trabalham comigo, fala, solta, não guarda nada, não se guarda nada, né? É o que a gente tem que acabar fazendo, é isso. Isso é uma baita, já é um baita avanço quando a gente fala. A gente solta, nem que outra pessoa não vai resolver, mas ela tá ali, tá ouvindo. Tu falou, tu colocou, tu externou para fora. Façam isso, é libertador, tá? Amados e amadas, então, semana passada a gente não teve a nossa aula no Meet, né? Em função de alguns compromissos que eu tinha. Então, hoje a gente vai dar seguimento, assim,
Na semana passada, eu deixei um vídeo para vocês sobre, né, a pesquisa etnográfica, né, e a pesquisa participante, que ainda tem o TDE lá, que tá rolando, né, com a ideia, né, de trabalhar, né, principalmente com essa questão da pesquisa aqui, que vocês entendam que ela faz parte do nosso meio. A Vitória colocou ali, não tem um relatório da árvore genealógica, tá, Vitória? Não tem. É para te observar aquela atividade e só postar ali na sala de interação. Dá uma olhadinha ali na sala de interação que o prof colocou, já os colegas colocaram, eu já dei o feedback a alguns, tu vai conseguir pegar como modelo, tá? Oi, Marília. É aquela atividade. Oi, prof. Só uma Oi. dúvida. Eu não fiz ainda porque eu estou em dúvida nessa atividade. Eu Tá. tenho que olhar aquela imagem ali e, através dela, montar uma atividade que complemente, que contemple aquela atitudinais, conceituais, isso? Isso E mesmo. descrever, vamos supor, atitude, fazer com que a pessoa, com que o aluno faça um favor para a família. Isso é uma atitude? Isso é uma atitude Tá, não, sim. tá bom. Tem uma que colocou muito bacana ali que eu olhei. Olhem a da Cristiana, tá? Ela botou um anexo, é um Word, tá bem legal. Tem outras análises ali também. Eu comecei a corrigir, mas a da Cristiana tá bem legal, assim. Eu gostei para ti que trabalha, eu gosto de trabalhar com emoções. Eu acho que tu vai gostar muito do exemplo ali da Cristiana, ficou bem legal. André, tu tava falando, acho, né? É aquela atividade, né, senhor, que a gente tinha comentado, que era de fazer o desenho da família ali para a gente observar, para ter a base e na árvore ali, para a gente ter aquela base e depois a gente descrever, né? Eu acho que é a Isso da mesmo. Jazéias, eu acho que eu estava olhando hoje ali, que eu não fiz ainda também. Isso aí eu quero fazer A da hoje. Jazé ficou bem legal também. Ficou bem, muito Animação. bem assim explicado, eu achei bem É. interessante, sabe? Eu fiz a árvore, já fiz o desenho da família ali, sabe? Uhum. Ali, mas eu não consegui escrever também ainda, mas esse eu não consegui escrever porque eu olhei e aí eu não tinha olhado de ninguém ainda ali também para poder, né? Então, assim, não, agora eu quero dar uma olhada para poder me inspirar a escrever, porque eu tenho que parar, sob pressão não funciona. Eu acho Achei que bem assim, legal. ó, hoje eu nem coloquei TDE, eu acho que eu vou ampliar o prazo dessa, porque eu quero usá-la depois, deixa eu ver. Eu vou ampliar o prazo dos dois TDEs, tá? Que ele tá até amanhã, esse da árvore, e o da pesquisa tá até hoje. Eu vou ampliar esses dois, eu vou deixar o TDE de hoje, que na verdade vai ser para vocês quem não terminou ainda, então eu vou ampliar o prazo para Pesquisa vocês. só. Não, a do TDE que eu coloquei na semana passada, um mapa mental sobre pesquisa etnográfica e pesquisa participante. Lembra que a gente não teve aula, que eu deixei um videozinho lá? Esse eu fiz com a Tamires, nós fizemos Ah, juntas. perfeito, perfeito. É esse, tá? Prof. Oi? Desculpa, eu tô bem perdida. Esse do infográfico, a gente assiste o videozinho e faz a partir dele ou pode pesquisar mais? Pode pesquisar mais, que o vídeo é bem rasinho, assim, pode pesquisar mais. Tá bom. Tá? Mas aí eu já amplio o prazo dos dois TDS, fiquem mais tranquilos e vocês trabalhem nesses, tá? Então, olha só. Lá pelo nosso plano de aprendizagem, a gente vai começar a discutir hoje o cenário educacional. Na verdade, desde a origem. Esse material é um material bem bom assim para concurso também, tá? Algumas perguntas dessas aqui geralmente caem nos concursos. Então, para vocês entenderem ali desde, né? A gente vai falar um pouquinho ali dos gregos, pouca coisa, mas depois, desde a chegada dos jesuítas, né? Até os dias atuais, tá? Então, hoje é um pouquinho mais denso, mas eu tenho que passar porque são conteúdos bem relevantes, assim, né? Para vocês, tá? Deixa eu ver o que a Vitória colocou ali. Oi, Vitória, tua tela tem vídeo sim. Estamos te enxergando. Então, seguindo aqui,
Então, olha só, né? Desde que o ensino, a aprendizagem, enfim, passaram a ser planejados, porque não foi sempre assim, né? Existiram muitas transformações, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho desse início, assim, e se vocês tiverem dúvida, vocês podem abrir o microfone, perguntar, agregar, conversar, mas para vocês entenderem, para hoje a gente está em um modelo de sala de aula, como a gente está hoje aqui, muitas coisas já passaram, tá? Então, a proposta é que vocês vejam que nada é isolado e hoje é fruto dessa construção histórica, tá? Primeiro, tá? Em torno de 1500, os padres, né, jesuítas, eles começaram a catequizar, né, a catequizar os índios, enfim, logo que desembarcaram no Brasil. E aí eu faço um primeiro contraponto com vocês, eu faço uma primeira pergunta, né? Nós temos ainda vestígios desse tempo, dessa catequização, deste modelo formal, assim, de aula, dessa influência religiosa baseada no cristianismo, tá? Porque a Sim. Igreja Católica chega, né? Temos? Temos. Frequente ainda nas escolas, principalmente estaduais do interior. E municipais também, onde tem professoras mais antigas. Ainda se fazem orações ao iniciar as aulas, a gente tem isso. Muitas escolas ainda a gente tem adereços, né, que ligam à Igreja Católica, como Bíblia, crucifixo, essas coisas assim, são bastante frequentes. Claro, antes, né, quando eu era da escola dos anos iniciais, né, era um tempo, né, mais antigo, mas era muito frequente, todos os professores faziam isso, mas ainda a gente vê, né, essas questões bem frequentes de Bíblia, principalmente no ensino religioso, porque o ensino religioso ainda é voltado às igrejas católicas. Fortemente voltado, né? Tu colocou os adereços, tu sabe que eu visito as escolas agora aí, e eu ainda vejo fortemente, né? Até Sim, as prof, eu me imagens. lembro, olha só, nem faz muito tempo, no ensino fundamental, da sétima, oitava série, nós tínhamos santos dentro da escola. Uhum. Ainda existem, eles ainda existem. Existem, eu ia dizer existem, porque essa Existem semana ainda eu dentro vi em das uma escolas. escola. Eu não Uhum. sei se existem em todas as escolas, sabe? Eu não sei se ainda existem, mas em muitas aqui ainda existe isso. Marília? Prof, esse catequizar aí, tu fala só do católico? Porque o catequizar ele vem, né? Vem da questão católica. O que a gente tem, né, Marília? A gente tem as escolas confessionais, que daí elas, já na sua entrada, elas, por exemplo, vão pegar a Ubra luterana, né? Segue a religião luterana, enfim, né? Para a questão protestante, mas ela indica que quando tu estudar ali, tu está trabalhando com essa questão. Né? Tá. E Mas a gente pode dizer que existem outros lugares que ainda acontecem essas catequizações além das escolas, como hospitais, como empresas, porque ainda se vê isso, mas não tão católico, né? Mas em hospital tem, se tu entrar em hospital ainda sim, sim. tem as paróquias, tem uns. Sim, tem sim. E, em muitos lugares ainda é fruto disso, com certeza, e bem lembrado por ti. Em outros ambientes também existem, né? Cris? Oi, boa noite, prof. Boa noite. Você sabe que, como a Marília está perguntando que hospitais tem, né? Tipo, o Hospital Santa Casa é uma referência, né? Uhum. De Misericórdia ali dentro tem. A minha sobrinha nasceu ali naquele complexo no Santa Clara, né? E ali tem as capelas, né? Que chamam ali, tem uma vivência bem assídua, assim, do católico ali dentro, né? E na a escola que eu estava trabalhando, que eu trabalhei no Bom Conselho, em Porto Alegre, é aquela escola que foi criada pelas freiras, né? Foi criada por uma freira que foi fundada. Ela tem uma imensa capela lá dentro, e por todas as partes da escola tem santos, tem tudo, né? E tem comemorações da data dentro da escola.
não está tendo, devido a muitas mudanças, né, referente à educação, a questão de fazerem orações dentro da sala de aula. Isso lá foi tirado, mas muitas das meninas diziam que tinham até pouco tempo, né, dentro da escola, que tinha esse momento. A aula também de ensino religioso para a educação infantil, assim, para os menores, também foi mudada muita coisa, né? Mas antes era bem crítico, eram todos que iam para lá, que eles formavam, tinham que estar bem frequente, né? Tanto na missa como em outras coisas. Então ainda existe bastante, né? A gente vê tanto estaduais, dependendo das escolas maiores, privada também. Então segue ainda esse mesmo caminho. É bem bom a gente fazer essa análise, né? Porque isso, assim como tem essa direção, né, dos hospitais, a Santa Casa é filosofia bem, né, do cristianismo bem católica, a gente tem isso nas escolas, e já se passaram 521 anos, né, mais de 500 anos, mais de 5 séculos. Então a gente tem esses vestígios, né, e a gente vai conhecer um pouquinho também, não só na questão religiosa, mas o que a gente tem de herança deste período, tá? Mas só para vocês entenderem que isso é fruto de uma construção, né, do primeiro impacto no Brasil, né, sobre essa questão de ensino, de sala de aula, enfim, foram os primeiros que chegaram, né, com esse aspecto. Não, o Brasil ele não foi descoberto em 1500, não existe o descobrimento em 1500, né? Existe encontro de povos, né, diferentes neste período, tá? Mas olha só, isso é fruto de bem antes, né? Antes de trabalhar com os jesuítas e tudo mais assim, a Maria Helena Camara, da PUC, do Rio Grande do Sul, né? Ela faz algumas análises, tá? Que hoje ela diz que nós temos uma memória do esquecimento e o que o velho não é considerado relevante. Bom, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco, né, melhor dessa questão. Eu não posso dizer, por exemplo, que o ensino tradicional não é utilizado hoje, ou que não utiliza o ensino tradicional, ou ainda que não é possível existir aprendizado no ensino tradicional, né? A gente tem muito fruto disso, né? A produção de um texto, dependendo, ela é tradicional, são recursos tradicionais, mas a gente tem que também acabar com o discurso de dizer que o velho não é considerado relevante, né? Não considerá-lo relevante, por exemplo. Se a gente pegar na parte da alfabetização, a gente ainda é muito carente de professoras novas que trabalham com alfabetização. As alfabetizadoras, em sua maior parte, já têm uma boa estrada, né? 30, 40, 50 anos de prática. Então, a gente tem que, primeiro, né, entender que esse discurso ele é um pouco vazio, né? Nessa questão, né, da prática. Então, a gente não pode esquecer disso e dizer que o velho é considerado relevante, a prática, enfim, não é por aí que funciona, e não é por aí que eu quero que vocês pensem, né? O que a gente questiona hoje é que não exista um modelo doutrinador, né, que existiu nos jesuítas. Por exemplo, na época dos jesuítas, né, não podia existir outro tipo de religião dentro da sala de aula. Era a católica, era o cristianismo. Então é isso que a gente, né, critica este modelo de engessar, né, as coisas, né? Então, tá? Porque, por exemplo, tá, se a gente vai dizer que o velho não serve mais, não é interessante, a gente volta lá em Platão, né, cerca de 400 anos antes de Cristo, né, que já trabalhava com jogos. Platão já trazia isso para o ensino, né? Platão já trabalhava com jogos em 400 anos, né, antes do ano zero. Então, assim, só um pouquinho, né? Roupagens novas existiram e tudo, mas a gente tem uma herança principalmente muito forte dos gregos, né? Os gregos contribuíram muito para a ciência, né? Então, nesse sentido, né, se a gente pensar, né, ela faz um outro contraponto muito bom, né?
Ela diz que, por exemplo, aprender a falar é um valor educativo, sofista e socrático. Eu vou colocar para vocês depois o que é sofista e o que é socrático, tá? Que apareceu na Grécia 5, né, séculos antes de Cristo. Então, assim, ó, foram os gregos que colocaram que o aluno deveria falar, né? Que o aprendiz deveria falar naquela época, que se chamava de aprendiz. Foi ele que deu voz ao aluno. E depois a gente se perdeu por um modelo, né, que era de interesse, né, comercial. Né? Vocês não pensem que isso aqui tem somente o propósito de apresentar o cristianismo e apresentar a religião. Não. Isso é para mostrar, né, catequizar, né, os índios nesse sentido de, olha, vocês têm que trabalhar para a gente, vocês têm que produzir para a gente, enquanto a partida nós vamos ensiná-los, né? Mas já na preparação dessa mão de obra, tá? Mas os gregos já tinham uma construção muito bacana. Tanto é que os nossos maiores filósofos são deste período, né? Então, é um ponto que eu quero assim que vocês, né, para vocês terem como ponto de partida, que fica de análise aqui, que a gente não joga, né, aquela educação de 30, 40 anos atrás, porque nós somos alfabetizados por ela. O que se questiona em alguns casos é os métodos de ensino, tá? E isso é uma coisa que eu quero que vocês sempre questionem. Mas só para vocês, tá? Isso já foi questão de concurso, né? Quem é que trabalhava com o dom da retórica, né? Então, assim, sabe? Então, é isso que eu quero trazer para vocês, assim, ó. A retórica surge com os gregos, tá? E aí a gente tem nesse período, né, os filósofos e os sofistas, tá? O que os filósofos diziam, né? Que as coisas só podem ser ou verdadeiras ou falsas. Ponto final, tá? Ou a Pamela gosta da cor vermelha ou ela gosta da cor azul. Ponto. Os sofistas vêm melhorar um pouco essa visão dos filósofos. Eles dizem que o homem é a medida de todas as coisas. Eles dizem que a Pamela pode gostar do vermelho e pode gostar do azul. Tá? Então, né, claro que os filósofos contribuem muito para a educação, mas os sofistas, né, eles vêm na busca de vários pontos de vista. E os filósofos na busca de verdades absolutas, né? Então, essa é a diferença, né, entre filósofos e sofistas. Por exemplo, Platão era um filósofo, né? Mas depois dele, por exemplo, veio Aristóteles, que dizia que, olha só, eu tenho que perguntar para as pessoas o que elas querem aprender. Não é só matemática e música, por exemplo, tá? Então, a gente já tem uma discussão nesse ponto grego aqui, tá? Então, sabe, e isso é o que a gente tem assim antes e tudo mais, assim, para a gente entender, a gente não vai aprofundar aqui, mas só para a gente entender como é que surge, né, essa discussão, assim, né? Aí a gente vai ver alguns períodos, tá? O primeiro período que a gente vai ver é o início da colônia, tá? Inicialmente, os curumins, que eram filhos dos índios, tá? E órfãos portugueses, diga-se passagem, né? Porque muitos índios eram filhos de portugueses, né? Em função, né, da miscigenação, da mistura das raças e tudo mais, né? Mais tarde, os filhos dos proprietários das fazendas de gado e dos engenhos, né, de cana-de-açúcar, e também dos escravos. Em todos os casos, os primeiros registros que se tem de sala de aula é somente com meninos. Somente os meninos estudavam. Vocês enfrentam algum prejuízo, as meninas, principalmente hoje, sobre isso? Né? Sim, Vitória. Muitos índios, tá? Eram filhos de portugueses. Porque existiu, né, um envolvimento, né, das índias com os portugueses. Então, nós temos muitos, tá? Não são poucos. Então, essa questão, porque olha que loucura, né? Somente os meninos poderiam estudar, né? Somente eles poderiam ter acesso à escola. E aí a gente... Quando é que vocês acham que a mulher começa a ter mais liberdade para estudar? Em que década?
vocês acham que ela começa a ter mais liberdade para estudar? Analisando até a história da mãe e da avó de vocês. Em que ano, mais ou menos, vocês acham que a mulher começa a ter uma voz melhor? Tem uma ideia? Vocês conseguem me dizer? Vamos fazer uma análise. A mãe de vocês estudou? Fez uma graduação? Não. Minha mãe fez o EJA quando eu já era adulta já. Que idade tem Eu a tua acho mãe, que foi. Marília? Minha mãe tem 52, 53. A 53. minha avó tinha o sonho de ser professora e naquela época era tipo, faz até a quinta série e se tornava professora, se eu não me engano. E aí ela não pôde, ou uma coisa assim. Minha avó teria 89 se estivesse viva agora. Eu lembro dela falando que o Vamos sonho dela arredondar. era ser professora. Então vamos arredondar 90 anos assim da tua avó, se ela fosse, né, viva hoje 90. Então ela nasce em torno de 1930 e alguma coisa, deve ser isso, né? Isso, o meu avô é 35, se eu não me engano. Uhum. Tá. Perfeito. Então, alguém levantou a mão ali que eu não vi? A Cris? Eu também. Oi, Emma. Tá vendo? Ah, sim, prof. Eu vejo aqui muito aqui em casa. A mãe tem 50 anos, ela fez, né, agora esse ano. E a mãe, ela tem o ensino, ela tinha na época o ensino médio completo, né? Então ela podia ser professora na época. Tu tendo o ensino médio completo, tu não precisava ter magistério, não precisava ter nada para dar aula para os anos iniciais, principalmente lá fora. Ela veio ali, vamos dizer assim, como se fosse um bairrozinho ali, uma linha. Fica entre Barão do Triunfo e Mariana Pimentel. Ali ela dava aula no Arroio Grande e no Barão. Então ela não tinha a graduação hoje que é nos exigido para dar aula ou até mesmo magistério. Então a mãe ela tem a questão da administração, né, a faculdade, mas não é formada, ela está no meio. Então ela teve que, sinceramente, parar tudo que ela estava fazendo a faculdade para, vamos dizer assim, dar um tempo e voltar a cuidar um pouco mais da família, vamos dizer assim. E o meu pai, ele tem 60 anos e ele é formado, aí a gente vê a diferença, e ele é formado em administração de empresas pela Unicinos. Já faz algum tempo, acho que meu pai tinha uns 40 e alguma coisa, assim, que ele estava chegando nos 50 ali, mais ou menos, quando ele se formou também nessa questão da universidade. Mas o meu avô, quando minha mãe morava com ele lá fora, meu avô era vivo, meu avô nunca se importou nessa questão, que para ele, tendo o ensino médio completo, a mãe tinha que trabalhar era na roça para ajudar em casa, ou tinha que fazer outra coisa para ter o dinheiro dentro de casa, né? Então, isso aí, Vitória, é o dever de casa que a mulher tinha na obrigação na época. E minha mãe, tipo, minha mãe tem 50 anos, então se a gente for analisar, minha mãe morou com meu avô até os. Minha mãe casou com meu pai com 22 anos. Então, vamos dizer, dos 22 anos para cá, não, né? Mais ou menos. A mãe tem 27 anos de casado com meu pai. Então, não é muito tempo, né? A mulher hoje, não, para ter voz em si, é bem difícil. E eu vou dizer, prof, que não é só na escola ou nessa questão da graduação que muitas vezes a mulher não é ouvida. Eu digo por experiência própria no meu serviço. Meu serviço seria um serviço onde só tem a maioria homens. Então a gente já tem um telefone lá e a gente toma muitas vezes um chimbão do motorista. Ah, quem é tu para saber o que eu tô passando porque tu é mulher? Então a gente tem que ir lá, a gente tem que mostrar muito mais que a gente sabe, que a gente domina o que está fazendo, porque tem esse preconceito por ser mulher e não acham que a gente não sabe. Então eu acho que eles pegam a gente assim, mulher em si, para eles querem que a gente tenha essa questão de que a gente tem que sempre servir o homem. Eu vejo isso muito pela minha avó que diz.
Vai arrumar um marido pra ti, guria, pra te botar na linha, porque tu tá fora da linha. Então, eles têm essa coisa, entendeu? Do antigo. Que o homem que tem que ter tudo, primeiro é o homem, e depois, se sobrar um tempo, a mulher faz, a mulher dá um jeito, entendeu? Mas eu vou dizer que. Por isso que eu sou solteira. Não deixe ninguém botar em mim. Mas eu não sei, Cristo tinha aberto o microfone também? Isso. Assim, deu falar assim, da questão dos meus pais, ó. Tipo, a mãe nasceu em 44, mais ou menos. Então, ela sempre me disse que ela não tinha condições de estudar, porque os meus avós tudo trabalhavam na lavoura, e tinha questão de que tinha que trabalhar na lavoura, tinha as entregas, tinha vários compromissos, né? Então, não cabia tempo para entrar no estudo, principalmente para mulher nessa época, entendeu? Então, assim, ela disse que no máximo que ela conseguiu estudar foi até a segunda série. Então, ela aprendeu, no mínimo, ali foi escrever o nome dela, contar, ter uma contagem mínima, e conhecer e mexer com dinheiro, mais essa parte. E a minha avó faleceu com 82, isso já faz quase 10 anos, então tinha bem mais tempo que também a minha avó também não teve estudo. Ao contrário já do meu pai, quando a minha mãe e o pai foram para se casar, minha mãe casou bem novinha. Ela casou, acho que em torno de 15 anos por aí. Era bem naquela época que os homens tinham estudo quando serviam o exército. Então, meu pai foi para o exército e lá ele teve um pouco de estudo, por ele ter servido, né, o exército. E a minha mãe ficou se preparando para casar e não teve mais como ir para a escola, os meus avós já não foi, era só para virar dona de casa, né? Então, quem tinha um pouco mais de estudo era o meu pai mesmo, que daí vinha, tinha um pouco mais de experiência, e até mesmo minha mãe sempre foi muito esperta para muita coisa que ela aprendeu com o mundo, como se diz, com a convivência. Ela foi aprendendo no cotidiano dela, né? Então, ela conseguiu se virar com isso. Mas eu ver que isso já, acho que desde a década de 30, por aí, já tinha essa questão que não tinha, né? A questão da mulher ter a disponibilidade de poder estudar, por quê? Porque ela era preparada para casar, ter filhos e cuidar da casa. E depois, quando, tipo, eu fui como eu digo assim, eu fui o rapinho da taxa, entendeu? Dos meus pais. Porque eu sou a mais nova. Então, quando foi questão de... A minha mãe sempre fez de tudo para mim ter o máximo. Ela disse que eu não podia ficar sem estudo, sabe? E ela sempre teve aquela coisa assim, estuda para te saber que tu vai ser alguém, estuda para te poder tu decidir o que tu quer da tua vida, sabe? Na questão de mulher. Mas, ao mesmo tempo, ela me preparava para ser uma dona de casa, porque isso já vinha da família, da questão que a mulher, a visão da mulher é dona de casa, é do lar, é de se manter para o marido e os filhos. Isso sempre foi a base e é até hoje, porque que teve há pouco tempo a polêmica que fizeram dentro de um voo de um avião, porque era uma mulher que era comandante lá, então até hoje a gente vê isso, que a mulher ela é feita, e eu ainda assim, ó, eu não acho errado quando os pais querem ensinar as meninas, né, ó, serem mais, porque a mulher geralmente sempre é mais atenciosa, essas coisas do lar, muitas vezes, né, é automático, não tem, mesmo que a gente diga, não quero fazer isso com meus filhos, automaticamente vai acontecer. Uhum. Então, eu passei por isso, ao mesmo tempo a minha mãe nunca deixou, sei lá, eu digo, às vezes eu lembro assim, ó, eu podia estar caindo temporal canivete, a gente morava pertinho, ela já me botava a estudar de manhã cedo, caso que eu tinha que estar na escola e aprender a levantar cedo, porque o dia que eu trabalhasse eu ia ser independente, entendeu? Então, eu digo assim, ao mesmo tempo ela me ensinou a ser uma dona de casa, eu tinha que ter compromisso, as minhas responsabilidades de mulher, tal, tudo. Então, eu digo, é uma coisa que vem de muito tempo, e até hoje é visível isso, no caso da mulher. Pamela? Prof, olha só, a mãe tava aqui, né, minha mãe, e ela tava assistindo as nossas falas, né? Daí ela começou a me contar. A minha bisavó, ela sabia ler e escrever, né? Então a minha bisavó, ela dava aula para as crianças, né? Ela ensinava as pessoas a lerem no interior, né? A minha avó só estudou até o terceiro ano, que era segundo, terceiro série, né? Que era o que precisava, né? E a partir daí tu já podia dar aula, imagina. Aí vocês imaginem. E a minha mãe, a professora, morou com ela em casa, né? Porque não tinha escolas, né? Então, tinha escola, como é que é assim? Tinha um prédio, um lugar, uma casinha ali,
só que o professor não tinha como ir para casa, né? Então a professora morava em casas, né? Como a minha família é um pouquinho grande, né? Eles eram 4, mais ou menos da mesma idade, a professora morava com ela, né? Aí imagina a situação. Daí, quando elas terminaram mais ou menos o quarto, quinto ano, que essa professora. Quarto ano, ó, minha mãe tá aqui do lado me corrigindo. Quando terminaram o quarto ano, né? O meu avô trouxe elas para a cidade de Tapes e pagou os estudos deles. Porque o meu avô, ele não teve oportunidade de estudo. Ele era homem, e homem naquela época era para o serviço da lavoura, né? Isso eu acho muito interessante trazer, porque não era só a mulher também. O homem era para o serviço braçal, né? Então, o meu avô, ele não conseguiu aprender nem a ler e nem a escrever, porque o meu bisavô não deixou, né? E aí ele achava essa independência muito importante. E como as 4 primeiras filhas dele foram mulher, ele dizia que elas deveriam ser independentes. E ele pagou. Imagina, naquela época, uma pessoa alugar uma casa, trazer para a cidade. A minha mãe tá com 53 anos, né? Trabalhando na lavoura. Eles trabalhavam na lavoura, trouxeram elas para a cidade, pagaram os estudos deles, né? Todos eles são formados no ensino médio, pago daquela época. Então, imagina, ela disse que o último ano dela foi quando veio o ensino gratuito, que tinha os carnê, que tu tinha que pagar, cada um tinha os carnezinhos para pagar, para fazer, conseguir concluir, né? Então, ela me dizendo isso, veio um filme agora na minha cabeça, né? Imagina, a minha bisavó, só porque sabia ler e escrever, ela dava aula para os outros, e a minha avó fez até a segunda, e era uma pessoa que lia muito bem, e escrevia, e a minha mãe, a professora morava com ela, gente, pelo amor de Deus. E daí, e é recente, imagina, minha mãe tem 53 anos. Se for parar pra pensar, é muito pouco tempo. Lógico que nós aqui no interior a gente tem, né, é mais devagar a situação, mas é assustador se tu parar pra pensar. É ali, né, até ela se formar, imagina quanto tempo. Há 30, 35 anos atrás, que foi parado o ensino ser pago, é assustador. E muito bacana, assim, o MIT nos dá essa propriedade, por exemplo, da tua mãe, que viveu isso, participar com a gente aqui, né? Sim, ela tá E aqui, vai foi falar ali. aqui. Que coisa Sim, boa, isso é e maravilhoso. viveu, Manda um né? beijão Então para eu ela. penso assim, beijão. Outro. Obrigado. Então, tem essa questão, né, gente, que a gente foi ali e aquilo que a Jazéas colocou ali, eu acho que resume o que todo mundo coloca no chat, né? Estudar para nenhum homem mandar em você. São algumas coisas que a gente tem que. Foi ali, como a Pamela colocou, foi logo ali. Eu fiz mais ou menos uma comparação com a família da Marília, a avó dela nasce em 30, a mãe mais ou menos em 70 e a Marília década de 90, por aí. E, e foi logo ali, e ainda não está fácil, né? E a gente tem que entender que algumas expressões, né, são desse cunho, dessa época aqui. Concordo, eu acho que foi a Marília colocou na questão do potencial. Sim, tem muito homem, né, que principalmente quem idealiza essas questões de dizer que romantizar a questão de dona de casa. Por que não o dono de casa, né? Por que não compartilhar as coisas, né? Então, mas isso tirou da mulher muito tempo dela, porque a avó, a bisa lá da Marida poderia ter estudado, entendeu? Se hoje vocês estão estudando aqui, e ainda é um ato de resistência, porque geralmente a mulher vai estudar e tudo mais, e é ela que tem que chegar em casa e fazer as coisas da casa ainda, entendeu? É um baita ato de resistência. Mas é disso, foi preparado para isso, entendeu? Foi preparado. O modelo veio até certo ponto, né? Até ali, mais ou menos, década de 90. Depois da Constituição de 88, é que começa a melhorar. E tinha uma coisa, né? Profissão de mulher era somente professor, né? Porque poderia dar conta da casa e da escola. Não é à toa, né? Marília levantou a mão? Sim, Prof, só deixa eu falar bem já, ligeirinho. Agora a mãe acabou de falar, a mãe ela se formou em contabilidade, né? Então ela ri que na época, na verdade, era uma coisa para homem, né? A contabilidade, porque, né, não Uhum. existia isso, né? Professor era para mulher, né, ou algo voltado para casa, e a louca ali se formou em contabilidade. Tu viu? É cômico, né? Marília?
Na verdade, eu vou contradizer um pouquinho. Antigamente não se tinha mulher na sala de aula, era homem. E aí agora isso mudou, né? Agora é uma luta para ter um homem em sala de aula. Porque bem antigamente nem isso a mulher podia fazer, porque como que a mulher ia dar aula para homens? Então, até em filmes de época, em filmes antigos, a gente vê muito homem ministrando aulas, né? E aí, para a mulher se tornar professora também foi uma briga. Eu acho que daí a gente lembra de Montessori, né? É, Lá no hospital, primeira professora e tal. Porque exatamente. quando a gente fala de antigamente, até a palavra professor é masculino, né? É, Então era o homem que era professor ainda, depois veio a mulher. E aí hoje eu lembro do Thalisson lutando para entrar em sala de aula e isso sendo um tabu e um preconceito. uhum, né? E para te ver, então, os primeiros professores que nós temos no Brasil são os padres jesuítas, né? E os meninos, né, desse rol aqui, são os primeiros alunos da educação, né? Então tem todo esse contraponto para vocês analisarem como é que a gente chega na educação até aqui e por que a gente colhe algumas coisas bem amargas, né? Então, o que aconteceu nesse período, tá? Quando os Ô, jesuítas prof, desembarcaram... Oi? desculpa cortar um pouco, mas assim, ó, só pontuar ali o que a Marília falou sobre a questão do Thalisson, né? O fruto, né? Por enquanto, ali nos formandos, é o único menino que a gente tem, né? Mas se a gente for analisar, hoje em dia é bem isso, a profissão de professora, como a Marília falou, é muito agora de mulher. Eu sempre ouvi, as pessoas às vezes me perguntam, e aí, na tua turma tem muita mulher? Eu disse, sim. Aí teve uma vez que a gente tirou foto com o Thalisson, e aí eles perguntaram, é gay? Porque ele, pra ser professor, tu tem que, não pode ser homem, sabe? Tu não pode ser uma pessoa hétero, tem que ser gay, tu não pode ser professor porque tu quer ser professor ou é a tua vocação ser professor. Aí eu fico pensando assim, tá, tem algum lugar que diz que tu precisa ser gay, tu é homem, tu quer entrar pra ser professor? E também se for gay, não tem problema tu ser professor. Eu falei assim, não tem lugar nenhum, em nenhuma faculdade, nenhuma universidade ou lei que diga que homem não pode ser professor. Então, tipo, tem um preconceito hoje com a figura masculina dentro da sala de aula. É bem complicado agora. E aí, se vocês forem analisar o que a gente tem de meninos hoje, né? A UBRA formou ali de pedagogos homens. Se a gente for analisar, é muito pouco, né? Teve muita pouca procura. Tem o quê? O William, na verdade, são dois Williams, eu acho, se não me engano. Isso. O Thalisson agora, tem O o Iago, tem O o Iago. Marco. Então, se a gente for analisar, muitas vezes, não sei, não chega a 20 pessoas, né? 20 homens. Então a gente vê que tem muito essa questão desse preconceito. Era isso. Mas É, o que que acontece, né, prof? Eu vou trazer agora, desculpa te interromper também, mas eu vou trazer nesse negócio da Amanda. O porquê que aconteceu isso, né? Antigamente a maioria eram professores homens, né? Mas com a entrada de creches e de turmas menores, a educação foi relacionada ao cuidar, né? E quem é que uhum. cuida? Quem Mulher. cuida é a mulher, É a né? mulher. Por isso que esse mercado de trabalho as mulheres dominaram. Porque o cuidar veio da mulher. Agora, Uhum. a mãe acabou de se meter de novo e falar que por quê? Há 20, 30 anos atrás, quando começou 20 e poucos anos atrás, quando iniciou as creches, com quem iniciou? Com mulheres. Porque era o Mulheres. ato de cuidar, Uhum. entendeu? É por isso que esse preconceito ainda se tem. Antigamente, não ia ver um homem trabalhando numa creche. Hoje já é difícil, né? Hoje já é difícil tu encontrar nas séries menores, por exemplo. Por quê? Porque a maioria é a mulher pelo ato de cuidar, né? E tem toda essa questão, como a Marília acabou de botar ali no comentário, a questão da troca de fraldas, a questão da higienização. Vem um complexo muito grande, né? Em relação ao homem, né? E da aceitação dos pais também, né? Como a mãe falou. Então, é muito complicado, porque quando veio esse ato, só mudou
pela iniciação dos pequenos, né? Então foi bem o marco. Quando iniciou as creches, que se trocou os papéis, que deixou de ser o mercado de trabalho masculino para virar um feminino pela questão do cuidar. Então a gente só entrou nesse mercado de trabalho, na verdade, com toda a força, relacionado ao cuidar. Ao cuidador, exatamente. É dessa coisa materializada do dono de casa. Exatamente. Essa é a leitura. A tua mãe, não sei se ela vai recordar, mas, por exemplo, na escola tinha técnicas domésticas, né? Que é onde Ela ensinavam, falou né? agora. Técnicas domésticas. Tinha isso, né? Para a mulher aprender, né? A ser dona de casa, né? Então, mas foi logo ali, é isso que eu quero trazer para vocês, né? Foi há pouco tempo, né? Então, e a gente tem que cuidar para a gente não perder aquilo que a gente construiu, né? Porque tá muito fácil de se perder toda essa luta. Quando a gente fala, às vezes, assim, que tem que se posicionar mais, que tem que resistir, é em função disso, porque foram 5 séculos a partir da chegada dos jesuítas, sem falar em séculos passados, tá? Estamos falando de fora o que é as barbaridades que aconteciam antes, desde o período grego. Desde o período grego, porque vocês podem ver, quase 100% dos filósofos eram homens, né? Então, é um prejuízo gigante, né? Então, assim, ó, só para vocês entenderem que contexto a gente está aí para a gente não se perder, né, nessa questão, né, de que a gente, né, tem que sim cada vez mais buscar esse espaço da mulher, não somente dentro da educação, mas também dentro da sociedade, tá? E sim, aqui fechando lá com o que a Marília falou, muitos, né, o universo machista, porque a gente vive em uma sociedade machista, tá? O universo machista sabe do potencial de uma mulher, sabe, né? E isso incomoda bastante. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que se conscientizar do nosso papel social dentro da educação. Mas isso chega fortemente com os jesuítas, tá? Mas Chega. daí, prof, eu acho que tem os dois lados também da moeda, né? Porque eu vejo muito preconceito em relação ao homem a trabalhar com essas coisas mais sociais, né? Uhum. Com a educação e o social. Então, eu vejo um preconceito muito grande também de mulheres, porque a gente está aqui, por isso que a gente tem essa visão. Mas se tu for pegar algumas outras pessoas que não estão em universidades, que não estudam, o preconceito é muito grande, né? Existem serviços de homens e de mulheres. Ainda existe, se tu for analisar, né? Se tu for perguntar para alguém na rua, essas pessoas mais antigas, elas vão te dizer. Exatamente. Então, assim, ó, só para a gente, né, entender, então isso é o que acontece para nós ali, né, neste período. Só que a gente tem o fim da colônia, né, e império, enfim, e começa, né, a questão do império e tudo mais, assim. Então, só para vocês entenderem, tá? Então, a gente vem de um modelo machista, doutrinador, né, e o problema aqui, tá? É essa questão do doutrinador, porque se fosse uma questão de tu poder escolher a religião, né, que tu iria trabalhar, ok, não é doutrinador, mas o problema é esse, era somente a católica. Então é isso que a gente coloca como um prejuízo gigante, né, nesse contexto, né? O problema é quando tu, por exemplo, diz para a Pâmela, por exemplo, olha, tu vai aprender religião, mas tu vai aprender somente a religião católica, tá? Então, essa é a questão que a gente coloca aqui como forte, tá? Nesse período. Gente, aqui tá se armando um temporal. Se cair na internet, não se assustem, tá? Olha só. O ensino começa a se tornar estatal depois desse período, ali, em torno de 1700, 1800. O que quer dizer, né? Começa a ser função do Estado, tá? Sai desse período da igreja e começa a ser função do Estado. E até coloquei, né, o Patrick colocando, né, sério mesmo, né, porque nesse período os professores são muito cobrados, mas pouco recompensados, a gente continua até hoje isso, né, é piada, mas tudo bem, né. O Marquês de Pombal, né, ele
criou as aulas régias, tá? Mas demorou até organizar a seleção de professores, tá? Então ele começa a tirar da doutrina católica e começa a organizar nos componentes curriculares, tá? E aí assim, tá? Isso aqui é 1839. Isso aqui é um modelo de sala de aula em 1839. Vocês ainda veem muita sala de aula assim ou não? Ou só acontece na Europa, aqui no Brasil não acontece? O que vocês acham? Eu E sou as- desses bancos. Prof, esses bancos são inteiros? São. É para quatro alunos, né? Isso Quatro mesmo. Isso Eu mesmo. estudei nesses. Segundo ela estudou. Ela tá muito animada, ela não quer nem ir embora agora. Ela tá Viu? assistindo a aula junto. É isso mesmo, exatamente. Era uma de 4 em 4 alunos, né? E vocês podem ver que tem o professor lá numa né, bancada superior, ele está num palco. Vocês podem ver que ele está num palco. As escolas militares preservam isso ainda, está em Porto Alegre, a própria escola militar, né? Aqui, obviamente, ou está tendo alguma punição, alguma coisa assim, né? E ainda tem professores que cuidam esse ambiente para ver se esse ambiente ele está organizado e se está todo mundo reproduzindo, mas tá? Então, mas nesse período tem um avanço, porque começa a enfraquecer a questão jesuíta, né, dessa doutrina. Mas as aulas eram assim, eram salões imensos, né? Então, porque ainda é decorrência, ainda é herança, porque vocês podem ver os bancos das igrejas católicas, né? Os bancos das igrejas católicas, né? Tem aquela parte ali onde te ajoelha e tudo para rezar e tudo. É nesse sistema que os móveis ainda vieram, tá? Então, nessa ideia assim que a gente tem em 1839. Então, isso ali ocorre em 1800, tá? Então, se começa a desapegar um pouquinho, aí tem aqui o que eu coloquei para vocês, a questão do Marquês de Pombal, que ele inicia uma reforma, tá? Com o objetivo de modernizar mesmo a educação, tá? Em 1760 foi realizado o primeiro concurso para professores no Recife, tá? Então foi em 1760 que foi realizado esse primeiro concurso, tá? Mas o que aconteceu? Demorou 14 anos para que ele conseguisse normatizar e regulamentar a função professor, né? Então, para a gente entender que o que a gente tem hoje foi fruto de muita luta, né? Então, até 1800 valeram essas funções ali, né, do Marquês de Pombal, só que a escola era chamada de estudos menores, ou seja, tá? Ela tinha, quais eram os componentes? Aulas de ler, de escrever, contar e humanidades, que era gramática, latina, grego, enfim, tá? E a educação estatal, que era do Estado, que era pública, tá? Ela era para ser laica, mas o catolicismo continuava muito forte, como continua ainda nas escolas, tá? Mas se começa a falar na criação de um Estado laico, tá? Então, é a primeira coisa. Laico é aquilo que eu não posso escolher o aluno que vai entrar e eu não posso doutrinar o meu aluno dentro de uma escola com religião. Existem outros lugares para isso, né? Quem quer frequentar a igreja, quem quer ir para uma escola confessional, sem problemas, é uma questão da escolha. Só que começa a se lutar muito para ter um Estado laico, né? E a educação mais ainda, a educação tem que ser laica, tá? Então isso começa em 1800, gente, por isso que a gente, né, tem que combater. O ensino religioso ainda, ele existe, ele está nos componentes curriculares, né? Ele é uma área do conhecimento, né? Então, mas eu acho que ele está com os dias contados para cair, tá? Então, só para vocês entenderem, né? E a Constituição de 1824, que é uma questão de concurso também, vocês cuidem, tá? Ela estabelece, é a primeira que estabelece que a educação deveria ser gratuita. Então, em 1824, né, ela começa a abranger para todos os cidadãos, tá? Seria gratuita, né? Para cumprir essa determinação, né, deputados e senadores aprovaram uma lei. A primeira lei, tá, para o estudo gratuito foi em 15 de outubro de 1827.
E aí que é a origem do dia do professor. Tá? Aí que é a origem do dia do professor. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem que o dia do professor surge, né, em 15 de outubro de 1827, por isso que nós comemoramos no dia 15 de outubro o dia do professor. Tá? Porque ela é criada, é chancelada como estudo gratuito, tá? Não poderia ser cobrado. Mas na prática o ensino permaneceu sem mudanças até 1834. Então, se perguntarem para vocês uma questãozinha de concurso básica, a origem do dia do professor foi pela lei que garante o estudo gratuito a todos os cidadãos, mesmo que na prática social não se conseguisse efetivar isso, tá? Mas em 15 de outubro de 1827 surge essa primeira lei. E por isso que o dia do professor é comemorado no dia 15 de outubro, tá? Nessa data, né, um ato adicional alterou a Constituição de 24, tá? E deu poder para cada província, ou seja, hoje para cada município, tá? Definir as regras educacionais. Então, por isso que, né, a partir de 1827, cada município pode organizar os seus componentes, tendo uma lei maior que ampara, no nosso caso hoje a BNCC, ou as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, tá? Então, e aí os municípios começam a criar escolas, né? Mas as diretrizes eram muito semelhantes, porque estava todo mundo aprendendo a fazer isso, tá? E como parte do esforço de criar mais escolas, o Colégio Pedro II, tá? Em 1837 foi criado como um modelo para o ensino secundário, ou seja, para o ensino médio, na época de quinto ou oitavo ano, sexta ou oitava série, tá? Porque até a quinta série era o primário, e a partir é o secundário, mas o Colégio Pedro II é a primeira escola que começa a pensar no ensino secundário, ou seja, hoje no ensino médio, tá? E aí tem uma linha do tempo que eu coloquei para vocês aqui, para vocês se basearem. 1760, então, o primeiro concurso é realizado. 1808, a família real vem para o Brasil e incentiva a questão da cultura na escola, tá? Música, teatro, dança. 1822, Dom Pedro I assume o trono após a independência, que ele investe bastante em educação. Em 34, as províncias passam a definir as regras educacionais, ou seja, os municípios, tá? Em 1839, a República é decretada e surge um novo modelo de escola, que é o que a gente tem basicamente até hoje, tá? Então, olha só para a gente entender. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a Primeira República, tá? Que é a partir de 1889, a Era Vargas, a ditadura militar e a pós-ditadura até os dias de hoje. Aí a gente vai fechar esse ciclo de linha do tempo, tá? Então, hoje, né, recapitulando, tá? Eu estou dando uma aceleradinha aqui que as minhas amigas aqui do município do lado já saíram, temporal falta luz, em TAPS parece que está um problema, então só para a gente, olha só. Então, o que a gente primeiro tem, tá? Início da colônia, a gente viu hoje. Ação com os jesuítas. Fim da colônia Império, Marquês de Pombal, tá? Então, se situem nesses dois períodos que a gente viu. E semana que vem a gente vai pegar a ditadura, a gente vai discutir muita coisa, tá? Olha só. Como é que vai funcionar a P2 de vocês? 1.5 vai ser o projeto que vocês já postaram lá, que eu avaliei como 10. Tá? Então, quem não teve grupo, quem não tem grupo ainda, por favor, me chamem no privado, que a gente tem que resolver essa situação, porque vale 1.5. E a segunda parte vai ser dia 19/11, que a gente vai combinar, que vai ser uma sexta-feira, que pode ser somente um componente do grupo, alguma coisa que vai apresentar os trabalhos no seminário, e eu vou colocar o modelo de apresentação lá do PowerPoint, enfim, que vocês para o Canva, enfim, que vocês possam utilizar, tá? Prof, o projeto é o do autismo, isso, né? Isso, aquele que vocês estão fazendo a ação lá, que vocês já postaram, tá? Oi, Thaleson. Boa noite. Boa noite. Professor, em relação ao projeto, a gente recebeu o feedback, né, que estava tudo ok, só que a gente não mencionou que seria uma live nos objetivos. A gente reenvia o projeto ou a gente só coloca isso na apresentação? Só coloca isso na apresentação, tá? Não precisa reenviar. Certinho, então. Obrigado. Dos projetos, eu dei feedback de todos, tá?
Eu coloquei o feedback de todos ali, para a gente entender. Então, a primeira parte da AP2, vocês já fizeram, que é o projeto. Então, aquele 10 que vocês receberam lá, quem recebeu 10 vai ser convertido para 1.5. E a segunda parte vai ser a socialização. Aí, por exemplo, tem o Thalisson, a Gabriela e a Tamires. Nesse dia pode ser somente o Thalisson para socializar, tá? Vai ser uma socialização lá do trabalho. Então pode ser somente um componente, mas a gente vai organizar, eu vou ajustar com vocês mais isso, tá? Cris? O Oi, próximo. Oi. No caso do nosso que a gente ia apresentar hoje, né? Aí a gente marca para o próximo. Tá, vocês eu tenho uma sugestão, tá? Porque o que acontece? A gente faz assim, eu não sei como é que é o horário de vocês, se vocês conseguem apresentar às 19? Hoje foi um dia que eu consegui, não tinha tranqueira na ponte, porque também depende, né? Tem dias que Porto Alegre aqui, ali é bem complicado. Tá. Aí hoje eu consegui chegar um pouquinho antes. Cheguei antes das 7. Que eu ainda dependo, eu pego integração até vir em casa, então. Mas hoje mesmo, se fosse para apresentar, a gente não ia conseguir muito, porque a Jenny também tinha faltado luz na casa dela e tava meio complicado também. Tá. Então vamos combinar o seguinte, então. Eu faço a primeira parte da aula semana que vem até umas 8, 8h10, tá? E vocês apresentam às 8 horas, fazem a prática de vocês às 8 com o pessoal daqui. Pode ser? Tá. Pode ser. Então já se organizem para isso, tá? Tá. Thalisson, tu tinha levantado a mão? Isso. Em relação ao projeto, a gente estava conversando hoje sobre a apresentação no grupo, e aí a Tamires vai apresentar. Muito bom. Ok. Você vai sair, ó, top. Show de bola. Show de bola. Vitória, o teu grupo semana que vem, tá? Apresenta com as gurias. Gente, de TDE, tá? O que eu vou deixar para vocês, tá? De TDE, eu vou ampliar o prazo daqueles dois ali, que tem no aula, tá? Continuação, tá? Vou deixar porque graças a Deus, te amo. Fico mais aliviado. Não funciona sob pressão. Pamela? Prof, olha só, parei que, desculpa, me deu um nozinho aqui. Tá. O projeto que a gente vai apresentar é o projeto aquele referente ao autismo, que a gente não concluiu ainda, né? Tipo, as práticas. E a gente vai apresentar quando ele mesmo? 19 de novembro. Não, tá, prof. Eu entendi que era semana que vem. Não. 19. Um desespero porque a gente não concluiu a prática da coisa ainda. Não. Eu coloquei dia 19 porque tem uns também que vão com prática lá, e é o dia do seminário mas semana que vem eu vou explicar certinho como é que vai funcionar esse seminário para vocês, assim, como é que vai funcionar. É uma apresentação bem rápida. Na verdade, o que eu sugiro para ti, que vocês estão trabalhando com os cards de divulgação? Vocês vão trabalhar com os prints e tudo, vão apresentar o material que vocês estão produzindo, né? Então, eu dei um feedback para vocês, dar uma lidinha lá, que eu acho que eu coloquei uma sugestão também. Tá bom, prof. Não, é que assim, ó, a gente tá construindo, né? A Rê tá construindo aqueles cardzinhos e a gente tá publicando nos lugares, tá? Agora mesmo a gente tem um para publicar. E tá tendo bastante compartilhamento em outras redes sociais de várias pessoas, né? Bom. E aí a gente vai fazer, através desses cardzinhos, a gente vai fazer um joguinho, tipo de... igual aqueles que a gente aprendeu com a professora Lemes, eu acho que é, Adriana Lemes, não lembro. Vai ser uma aplicação que a gente vai fazer, tá? E todas as coisas que a gente vai colocar nesse joguinho são sobre os cards, entendeu? Então a gente só vai terminar isso lá na semana que vem. Por isso que eu me preocupei com a questão que tu falou agora. Eu disse, mas para aí, a gente não vai ter nem terminado o troço. Então tá bom. Não te assusta, não te assusta. E aí, assim, o que eu quero que vocês, né, revisitem, né? Esse material que eu coloquei ali, que já está no aula, né? Que vocês comecem a produzir, tá? Essa linha do tempo para vocês sobre história da educação, tá? Porque vocês têm que entender, né, tudo aquilo que a gente tem de fruto hoje dentro da educação, dentro do contexto, né? E aí eu sei que tem a galera que está fazendo concurso, que é concurseiro, que vai fazer concurso,
Porque a gente tem que estar preocupado com isso também, de entender como é que é esse mecanismo, né? Como é que a gente chegou, né? Essa primeira, né? No que nós temos hoje. Agradeço assim os relatos da mãe da Pamela que traz para nós assim dentro desse contexto, né, o que acontecia, né, alguns termos que principalmente vocês mulheres têm que desconstruir, né, essa questão de que por que somente a mulher é dona de casa. Isso é uma coisa que incomoda, né, profundamente, né, o porquê que, né, que a mulher que trabalha fora, ela tem que chegar ainda dar conta de todas as coisas na casa, né? Então, isso faz parte de um sistema educacional, né? Faz parte de uma questão educacional maior. Então, para a gente entender, né, que isso, a gente está num movimento de mudança agora, é um movimento, né? Então, a questão dos cuidadores, né, neste processo, né? Que sim, a mulher, por isso que principalmente o público virou muito feminino na educação, por essa questão de ser cuidador, né? Mas que fique claro para vocês esses movimentos que existem, né? Principalmente com a chegada dos jesuítas aqui. Na semana que vem, então, a gente vai discutir as outras fases, os outros períodos. A gente vai ter um grupo que vai trabalhar com vocês, um mini curso aqui, bem bacana, bem legal, tá? E aí a gente vai combinar como é que vai ser a apresentação, né, enfim, deste trabalho. Uma outra coisa é que a partir de hoje vocês comecem a anotar atualmente esses conteúdos que a gente começou hoje, porque vai ser parte da nossa avaliação semestral, tá? Então, o conteúdo para a nossa avaliação semestral, ele começou hoje, tá? Então, assim, vão anotando, revisita os PDFs, né? As apresentações. Então, porque começa o conteúdo, né, da avaliação semestral hoje em formatos de conteúdo, né? Oi, André. No caso, tudo que a partir de hoje for falado ali é o que vai cair. Não vai, as outras coisas que a gente fez ali não. Bom, apesar que tudo se liga também, mas. Mas pode. Exatamente específico vai ser a partir de hoje. A partir de hoje. A partir de hoje. Que a gente consegue concentrar melhor até para fazer, né? Tá? Eu dividi porque os outros vocês já foram fazendo trabalhos. Tem o CDS, tem a AP1, tem a AP2 que vocês estão fechando agora, mas de conteúdo a partir de hoje vai ser o conteúdo da nossa avaliação semestral. E podem pegar, né, a partir de hoje, né, para não ter problema, né? Sim, Marília, é maravilhoso quando se faz naturalmente, né? Ou então aqueles discursos que eu tenho certeza que cada uma de vocês já ouviu. Hoje eu fiz um favor para ela, lavei a louça. Não fez favor para ela coisa nenhuma, né, gente? É uma função social, é uma função nossa, é uma função de todo mundo. E a gente tem que ir lá na escola colocar também isso, né? O ajudante do dia foi criado para desconstruir muitas coisas, a gente não pode perder. O ajudante do dia é todo mundo da sala, tanto o menino quanto a menina. É por isso que foi criado o ajudante do dia. Se eu me separar do embuste algum dia, eu vou poder falar qualquer coisa, menos que ele não foi um marido relacionado à casa e pai bom. Porque enquanto eu estava na faculdade, eu chegava... As meninas já estavam deitadas, já tinham tomado banho, já tinham jantado, a casa estava limpa. Quando ele vê que eu estou sentada fazendo alguma coisa, ele vai, faz o almoço, ele faz a janta, ele lava... Ele não me pergunta o que precisa fazer, sabe? Que nem os outros, posso te ajudar? Não, ele vai lá e faz. A única coisa que ele não faz, porque ele não sabe, é lavar roupa. Ele não sabe ligar a máquina. É uma dificuldade ligar a máquina. De resto, e isso eu tive que desconstruir. Porque quando eu casei com ele, nós éramos muito novinhos, vai fazer 19 anos que a gente tá juntos. Então, tipo assim, eu comecei com aquela coisa de que eu saí do lixo, né? E eu queria sempre viver no limpo. E a minha casa eu encerava toda sexta-feira, aquela cera que saía na meia. E eu comecei a botar ele a fazer as coisas. Pra avó dele, isso era um horror. Onde já se viu, a Mari tá fazendo o Gabriel virar um marica. Mas ele era daqueles guri que comiam e jogava bolachinha e o todinho embaixo da cama. Tipo, eu enlouqueci. E com o tempo ele foi fazendo isso naturalmente. Porque eu dizia pra ele, vai ficar ali, eu não vou tirar dali.
Tu não casou com a tua mãe. Vai lá e levanta. E hoje, tipo, eu não preciso nem pedir. Então, isso é muito bom. Meninas, coloquem isso na vida de vocês, quem vai entrar no relacionamento, sabe? Não sejam a mãe, não sejam a avó, porque é horrível. Felipe, tu quer alguma guria pra ti? Porque eu não aguento mais. Eu vou Não, arrancar gente, esse cabelo eu dela. já tenho muitas aqui em casa. Deixa assim, Ô, tá? prof, Oi, Cris. deixa eu te. Agora vendo a Maria falar, sabe que o meu sobrinho mais novo, Gabriel, quando ele era pequenininho, ele dizia, eu acho que quando ele tinha uns 9 anos, por aí 10, ele chegou um dia assim, nós reunidos, ele disse: quando eu crescer, eu vou casar com uma mulher que ela faça tudo. Ele dizia assim, pequeno, uma criança, que ela trabalhe e que ela faça tudo em casa e eu não preciso fazer nada. Aí ele cresceu, né? Tudo, né? Virou adolescente, né? E agora, com o tempo pra cá, uma namorada. E eu, como eu sou uma tia amável, né? Eu cheguei e disse assim, Gabriel, essa é aquela moça que tu dizia que ia ter que fazer tudo pra ti, entendeu? Ia ter que trabalhar, te dar tudo. Ele ficou assim, louco de vergonha, coitadinho. Mas ele disse assim pra mim, não, tio, eu cresci. Eu disse assim, ainda bem que tu cresceu. Ainda bem que tu cresceu um pouquinho. Esse mundinho, porque assim, era uma criação, porque até mesmo minha mãe criou meu irmão assim, né? O filho homem, não sei, ele tem a tendência de ser criado com mais tudo na mão, entendeu? A mãe serve, a mãe dobra as roupas, a mãe faz tudo. Então, o homem automaticamente, pela mãe, ele já é bem domesticado. Então, quando casar, as esposas que agarrar e tirar esse doméstico mesmo. Não pode, tem que fazer as coisas. E assim, a gente tirando essa herança cada vez mais dentro de sala de aula, né? Minha gente, então assim, tá? Ficamos por aqui hoje, tá? Quem não fez o TDE, faça. Se tem alguém ainda, pelo que eu vi lá, sem grupo, entre em contato comigo, porque é a AP2 de vocês, e depois ela faz falta na avaliação final, né? Para a gente tentar organizar um plano B, um plano C. Agradeço as minhas intérpretes aí, a Natália e a Flávia, tá? Pela noite aí, pela acolhida de sempre. Uma boa semana, tá? Para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? Jazés, adorei o teu TDE, tu já viu que as gurias olharam lá, muito bom, bem bacana ficou a tua análise ali da árvore genealógica, tá? Então, isso, a sala de interação quando eu crio para isso, para um olhar o do outro, se espelhar, pegar o que é bom, pegar exemplos positivos, tá? Prof, Oi? vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, pelo amor de Deus, me responde, porque é para domingo. Tá, medo eterno. Jesus! Medo Ó, eterno. ah, Medo tá, eterno. prof, boa noite. Boa Beijo. noite. E a minha Até. mãe ficou toda faceirinha. Adorei a participação dela. Ai, prof, uma pena minha avó hoje em dia estar com Alzheimer. Porque era uma coisa que ela falava muito pra gente na infância, sabe? Ela contava as coisas, como é que aconteciam na época dela, sabe? Um pouco pra xingar a gente, assim, né? E aí ela vinha trazendo algumas coisas do pagamento. Esse negócio do pagamento é uma coisa muito forte lá em casa. Porque o meu avô pagou, imagina, ele só tinha filhas mulheres, né? Meu tio veio, por último, a rapa do tacho. Então ele incentivava muito a questão feminina de estudar. E pra te ver, a minha mãe fez contabilidade. Quem é que naquela época fazia contabilidade, né? E era uma coisa que ele deixou elas escolherem. Cada um fez o que queria, entendeu? E ela disse que só tinha duas professoras. Duas professoras. Durante toda a escolaridade dela teve duas professoras. Tu imagina? É um absurdo e é uma coisa recente. Pra mim, se eu parar pra analisar, é uma coisa de agora. É uma coisa ainda nossa, né? Exatamente. Não é uma coisa, porque há muito tempo atrás. Gente, não é muito tempo atrás. É ali. Exatamente. Opa, mano, imagina o que eu não ouvi, eu e a Jace, quando eu resolvi fazer pedagogia e ela engenharia mecânica. Sim, eu imagino. Mas agora, quando as gurias falaram a questão que nós tínhamos um colega, né? A mãe disse assim, ele é muito corajoso, persistente. Porque se ele veio de uma família de pessoas mais antigas, ele foi massacrado. E é real, né? Tu é massacrado. E tu é até hoje aqui no município, nesses interiores, gente. Sabe quando é que o professor é bem aceito? Quando ele é professor de educação física, matemática.